Como é criar um mangá? E uma das coisas que eu já vou falar pra vocês é que é nada fácil. Pra quem não sabe, eu estou criando meu primeiro mangá, e esse vídeo vai ser meio que uma forma de apresentar pra vocês como vai ser esse projeto e para poder dar início à criação do meu público. Também quero falar com vocês como foi dar início ao processo criativo para criar a história. É exatamente esse vídeo que eu quero que vocês enxerguem como se fosse um diário de criação, ou um devlog, como se fosse um tipo de documentação, como se estivesse andando a criação desse mangá e falar sobre coisas que eu estou adicionando e novidades sobre a obra, ou futuros projetos, e até mesmo ensinando para vocês como é o processo de criar um projeto, seja ele quadrinhos, jogos ou até mesmo mídias audiovisuais. E como iniciante é óbvio que não é nada fácil. Eu não estou trabalhando sozinho, eu estou tendo uma grande ajuda dos meus amigos, mas no final é difícil de qualquer jeito. Você vai ter que organizar suas ideias, trabalhar nos arcos narrativos, buscar muitas referências e inspirações, principalmente as inspirações que vão ser o combustível para a vontade de continuar, e ainda vai dar início a um projeto que você nem sabe se vai dar certo. Mas você sabe que quer dar luz para um sonho e é isso que te motiva a criar. Quando eu era pequeno, eu sempre tive a vontade de criar. E já depois de crescido, eu não mudei nada no meu sonho. O único porém é que eu quero criar em todas as mídias possíveis. Uma delas que eu escolhi foi criar um mangá. E como eu gosto de desenhar, com o tempo fui melhorando a minha arte. E agora eu tive que melhorar em outra coisa, criar narrativas. Tive que estudar bastante para criar pelo menos uma narrativa decente. Estudei bastante filmes, séries e até mesmo games e quadrinhos e animes. Busquei muitas referências e estudei vendo vídeos de várias pessoas competentes na área e de pessoas que entendem de storytelling. E então, depois de ter milhares de ideias e descartar bastante elas, eu escolhi uma e coloquei em prática. E tudo que eu vou falar aqui sobre o meu processo criativo vai ser muito relevante até mesmo para você que quer criar sua primeira história. Então, sente e preste bastante atenção. E se um dia, depois de uma grande tragédia, a mídia começasse a criar mentiras para dar medo ao povo e adicionar ódio a uma única mídia, os games? Pelo visto, não é nem um pingo distante da realidade. E assim como toda história, tudo começa com "e se?". E foi assim que eu dei início à minha logline, ou ideia da história. Olhando para ela, até me parece meio batido esse tema, ainda mais sobre as notícias atuais que falam sobre. Até entendo vocês, mas se eu falasse que ainda não utilizar esse tema para outras mídias, realmente pode ter uma mídia ou outra que pode ter pego essa ideia, mas não foi o foco principal. E sem contar que na minha ideia do tema da história, não é só sobre falar sobre os games, mas também sobre a manipulação e o controle da mídia sobre as pessoas. E logo agora que eu quero aproveitar tudo o que está acontecendo no mundo dos games, como censura e uma grande caça às bruxas, eu resolvi pegar esse tema. E comecei a lapidar essa ideia para que tudo girasse em volta de um único personagem que representasse todos nós, um jovem garoto. Eu não comecei criando um personagem, ainda mais eu não conheço seus maiores feitos na história, então fui direto no que a narrativa se constituía e como ela ia se desenrolar. Então eu comecei a iniciar um brainstorming, ou tempestade de ideias. Isso consistia em pegar todas as ideias possíveis que irá dar a visão de como vai ser o corpo da história. E como se fosse uma descrição de algo, mas em vez de descrever algo que já existe, você vai inventar coisas que irá descrever os eventos da história. E foi aí que a minha imaginação correu solta. Aqui eu não pensei em coerência, só imaginei nas coisas mais absurdas possíveis ou exageradas. E lembrando que todas essas coisas têm que ser anotadas em uma folha de caneta, pois as áreas do nosso cérebro que só são ativadas quando se escreve com a mão e muita concentração. Depois de organizar todas as minhas ideias, eu comecei a criar uma prévia da minha história em 3 páginas, colocando em ordem algumas ideias ou descartando outras, colocando apenas os eventos chaves da história, tendo então uma clareza a mais de como será a história e como ela vai se desenrolar. E uma dica, caso você esteja sendo bombardeado de ideias totalmente diferentes, é não saber organizá-las, eu recomendo você pegar um bloco de notas ou fazer cartões com papel em branco. E daí começa a anotar suas ideias e a guardá-las em uma única caixa. Depois de passar a escrever todas as suas ideias possíveis, marque um dia para você dedicar a pensar e organizar todas as ideias que você guardou na caixa. E assim que você escreveu tudo, mas usando as ideias que você organizou, você tem enfim uma prévia de sua história. Depois de toda essa trabalheira, foi aí que eu comecei a trabalhar no protagonista, o personagem. O básico dele, quis dizer. Essa parte eu tive alguns problemas, pois eu não tive uma clareza suficiente para entender quem são os meus personagens. Então, eu busquei uma das coisas que me ajudou muito, os famosos arquétipos.
Os arquétipos não são nada mais que modelos universais ou clichês narrativos muito comuns na história de ficção, jogos ou RPG mesmo. Desenvolvidos por Carl Gustav Jung, essas imagens residem no inconsciente coletivo, sendo compreendidas intuitivamente em compartilhar por toda a humanidade. Eles aparecem em mitos, histórias e sonhos, e são aplicados em diversas áreas como marketing e análise de marcas para criar conexões emocionais com o público. E temos grandes exemplos de arquétipos conhecidos no inconsciente coletivo, na sociedade, que você já viu em algum lugar. E esses são o inocente, o cara comum, o herói e o fora da lei, ou rebelde. Em meio a grandes arquétipos interessantes, eu pensei em usar 2 arquétipos que combinaram perfeitamente com o protagonista. O Cavaleiro. O protagonista é um personagem que se dedica muito a lutar por aquilo que ele ama e para as pessoas que ele ama. Ele protege as pessoas à sua volta, sempre carregando um desejo nobre de justiça. O Rebelde. O protagonista, além de ser corajoso e ter o desejo de proteger as pessoas à sua volta e ter um forte código de honra, ele desafia as normas e o status quo, buscando liberdade e provocando mudanças através da revolução ou inovação. Eu escolhi eles para representar quem é o meu protagonista e que tipo de pessoa ele é, e junto de suas características eu percebi que ele precisava de um desejo, algo que o motivasse. Então uma das coisas que será um ponto central do porquê ele é assim é o seu desejo de criar e trazer significado às coisas. Mas depois de dar uma boa personalidade para ele, está na hora de colocar uma contrapartida, a sombra, a falha que pode definir o seu caráter. E para isso eu escolhi criar se utilizando dos próprios arquétipos que eu escolhi, o dos contras. Eu observei que o arquétipo do rebelde, além de ter as suas vantagens, é importante lembrar que o arquétipo possui suas desvantagens. A não obediência às normas pode ser prejudicial em alguns aspectos, e o espírito rebelde pode se confundir com o egoísmo, a raiva e o desprezo generalizado pela sociedade. Então, foi daí que eu criei a sua sombra. Dando mais profundidade a ele e reconhecendo, mesmo sendo um herói, ele tem falhas, e é isso que precisamos para nos representar no protagonista, de forma consciente, com suas características principais, e inconsciente, utilizando-se de seus defeitos, pois nós, seres humanos, temos o desejo e a falha, onde elas andam juntas. E eu digo que tudo isso que eu fiz pode até ser o básico, mas pode ter certeza que neste básico vai te ajudar e muito, e sem contar na liberdade que você vai ter em desenvolver a história e todos os feitos dos seus personagens. E ele ficou assim, um garoto chamado Jamar. Ele é muito habilidoso na computação, principalmente em criar coisas, e uma das coisas que eu mais ama é o mundo dos games. E por ser bom, pode até mesmo demonstrar um pouco de sua arrogância, mas sabe que não pode transbordar demais no seu próprio ego. Mas em um certo dia, ele perde tanto o seu sonho quanto aquele que dava sentido a ele. E como ele vê que o mundo ao seu redor mudaram de maneira repentina, ameaçando destruir aquilo que ele mais ama, ele resolve revolucionar para mudar de vez toda essa manipulação, trazendo de volta a liberdade daquilo que traz a sua realização de seu sonho e a dignidade da perda mais significativa de sua vida. Mas se vê um intenso dilema. Tudo isso que ele está fazendo é para aquele que ele jurou honrar e proteger ou para seguir os seus próprios desejos egoístas? Depois de ter enfim o meu personagem construído, agora sim podemos enfim trabalhar na Bíblia ou prosa. Para quem não sabe o que é um argumento, o argumento é prosa, o texto corrido dividido em parágrafos. E é aqui neste texto que eu realmente dei forma à história. Foi aqui que eu peguei a prévia da história e estiquei ela por inteiro. E coloquei todos os detalhes e eventos e estruturei todos os atos narrativos. E é aqui que irá decidir como a história vai ser contada e quais estratégias narrativas que você vai escolher e o melhor de tudo, qual é o tom da história. Uma observação. Se a sua história vai ser com um tom de terror ou aventura ou então comédia, vai ser na prosa que você irá decidir isso. E o principal, não pode ir diálogo. Isso é função de uma outra etapa no processo criativo. E não pode haver muita coisa abstrata. Tudo tem que ser reto e direto. O necessário para a história andar e para apresentar os dramas e o desenvolvimento dos personagens na prosa. Agora, como isso vai seguir, eu vou deixar para um outro vídeo. E por aqui no requisito de construção narrativa, eu trabalhei praticamente 46%. Ou seja, ainda falta bastante coisa para dizer, tanto para mim quanto para vocês que eu terminei de construir. O que será até óbvio, pois esse vídeo é uma documentação da minha criação. E ainda tem mais coisas para falar e mostrar para vocês. Então eu continuo a trabalhar nesse projeto. E eu desejo bastante sorte para vocês que querem seguir os sonhos de criar grandes obras. E uma dica que eu vou dar para vocês é: comece de maneira simples e pequena. Realmente vale a pena começar aos poucos. Enfim, esse é o fim desse vídeo e eu vejo vocês até a próxima.